vocês querem saber quais são as técnicas usadas pelos psicopatas para poder manipular as pessoas, e se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem a vinheta. Quais são as técnicas usadas pelos psicopatas para poder manipular as pessoas? O primeiro psicanalista a estudar o traço da psicopatia foi o psicanalista chamado Harry Leckie, em 1941. E ele notou sobre 4 características que os psicopatas usam para poder manipular as pessoas. O primeiro é o charme falso. O seu charme é totalmente mimético, apreendido e assimilado. Ele não é empírico, tá? Porque ele não tem suas emoções guiadas para os outros, e sim para si mesmo. Ele não tem um grau de empatia, o psicopata. O segundo é a ausência de medo, né? Porque o ser humano ele tem 2 mecanismos quando ele se sente totalmente ameaçado. Ele sente medo e, mediante esse mecanismo, ele toma 2 atitudes. Ou ele enfrenta ou ele foge. O medo, ele tem, né? Ele é biologicamente do ser humano, e o ser humano ele age mediante 2 extremos. Quando se sente totalmente ameaçado, o medo faz você avançar ou faz você correr. O psicopata não tem essa... Na verdade, o psicopata não sente medo, tá bom? O terceiro é o excesso de generosidade. Porque como, por exemplo, a sua atuação é totalmente assimilada, né? É mimética. O que é mimese, né? É copiada, né? Então, ele tem um excesso de generosidade. Ele não sabe dosar os sentimentos. Como ele não tem sentimentos para com os outros, mas o seu sentimento é voltado para si, esse sentimento ele é totalmente... como é que eu posso dizer? Totalmente exagerado, né? Esse excesso. O excesso de generosidade. É um excesso de generosidade. Você vê que ele não é autêntico, na verdade. E o quarto, ele é egocêntrico e narcisista. Egocêntrico porque a sua vontade está gerada em torno das suas próprias emoções. E narcisista porque o que importa é apenas aquilo que ele sente, não o que o outro sente. Então você vê que o psicopata ele é totalmente desprovido da realidade. Então ele tem um mecanismo chamado de autoplastia, né? Freud, quando ele vai trabalhar o conceito de id e ego, superego, ele fala bem assim que a pessoa é guiada pelo eu, né? Que é um eu social, que a pessoa é totalmente neurótica, um caráter aloplástico. O que significa esse caráter aloplástico, na verdade? Sempre tenta buscar o meio termo, né? Entre ambos, porque está sendo dividido entre o superego e o id. E o autoplástico não, né? Ele é totalmente intrincado para as suas emoções intrínsecas, né? O seu id, a sua energia irracional. Então tudo que ele for fazer é ligado para o id, que até no alemão é chamado de esse, né? É aquilo que guia a pessoa. Então, por exemplo, o psicopata ele é totalmente autoplástico. Tudo que ele faz não é de acordo com o outro, mas sim com uma visão solipsista do mundo. Porque ele criou o próprio mundo e as outras pessoas são apenas mecanismos que ele pode usar a favor de si dentro desse mundo. Então, algumas características que ele vai utilizar para favorecer a sua vontade seria o gaslight. O gaslight, na verdade, é uma espécie de entorpecimento da percepção do outro e mostrar que o outro está totalmente equivocado, porque o poder do narcisista é causar esse fenômeno, conhecido como gaslight. E ele pode usar os seguintes argumentos,
que tal acontecimento não aconteceu, em que você está totalmente louco ou que você está totalmente equivocado. O segundo aspecto também, por exemplo, que o psicopata, tá? Ele não assume as suas próprias responsabilidades. Então, toda vez que ele é confrontado, ele sempre muda o foco do assunto. Ele sempre foge. Ele não assume as suas próprias responsabilidades. Ou ele terceiriza, ou ele muda o foco, constantemente fazendo com que a pessoa que o questione perca o interesse nele, de questionar, e assim ele continua com aquele pensamento fixo. Verificamos que o narcisista e o psicopata, principalmente o psicopata, tem o pensamento mais fixo, né? Enquanto que o narcisista ele sempre tenta envolver as pessoas com algum relato, né? Alguma coisa que envolva a pessoa. O psicopata também tem essa característica, mas a sua função é ser muito mais fixo. Ele vai mudar o foco do assunto constantemente. A terceira característica que eles fazem, né, para poder manipular uma pessoa seria a lavagem cerebral. Eles escolhem bem as suas vítimas, no caso, do qual com que eles vai entorpecer essas pessoas, porque o psicopata sempre dá para a pessoa aquilo que a pessoa deseja, tanto o psicopata quanto o narcisista, mas eles fazem isso para poder aprisionar a pessoa dentro do próprio desejo, e com isso eles podem na verdade manipular, né, o gosto de sobrepujar as suas vítimas, sempre procurando algo, mas nunca dando. Então a pessoa entra nesse processo cíclico com o psicopata, né? Esse seria bem o terceiro aspecto. O quarto aspecto, ele tem, por exemplo, a psicologia da projeção. Essa psicologia da projeção é fazer o quê? Todo ato que ele tem, todo ato que ele toma é sempre totalmente projetado, né? Na verdade, tudo que ele faz é culpa do outro, se justificando no outro. Ora, se eu sou manipulador, eu vou chamar o outro de manipulador. Se eu sou egoísta, eu vou chamar o outro de egoísta. Se eu sou egocêntrico, eu vou chamar o outro de egocêntrico. Então, ele sempre terceiriza as suas responsabilidades. Ele não assume falhas. E se você pegar ele, por exemplo, em algum deslize, ele sempre vai fazer o quê? Sempre vai colocar uma desculpa, por mais que essa desculpa, né, esteja dentro de um contexto fora do contexto atual. Ele sempre vai procurar algo relativo no passado, ou há 2, ou há 3, ou há 4 anos, sempre martelando nesse mesmo assunto, fazendo com que você mude o foco. O quinto aspecto é o narcisista faz você parecer absurdo, né? Ou seja, todos os seus argumentos, na verdade, são totalmente imagináveis, são totalmente criados pela sua mente, que é totalmente, na verdade, cheio de frutos, né, equivocados, sejam de imaginações que estão sempre fora do contexto, você não entende bem a realidade. Então ele sempre vai fazer você parecer que seja totalmente exagerado. As suas colocações é exagerado. Ele muitas vezes ele pode falar para você que você está viajando, nada a ver com o que você está falando. Sabe? Você está viajando na maionese, como se diz, né? Sabe? Suas elucubrações fogem do real, para. Você não tem o pé no chão. Então ele sempre vai ter essa característica, né? E a sexta também é a precisão empática. O que é essa precisão empática? Ele sempre vai precisar de uma pessoa empática do qual que ele possa manipular, né? Se uma pessoa é uma pessoa que se gosta de se entregar, ele vai manipular essa pessoa dizendo que ela se entrega demais. Mas se essa pessoa se entrega demais para ele, não tem problema. O problema é quando essa pessoa se entrega demais para o outro. Então, o psicopata, ele sempre vê a pessoa como uma espécie de troféu do qual ele não gosta de dividir com ninguém. Então, essas são as técnicas usadas
pelos psicopatas para poder manipular as pessoas, o qual que eu vou falar novamente, mas de uma maneira muito mais reduzida. Primeiro é o gaslight, o segundo, ele não assume responsabilidades, o terceiro, ele sempre vai mudar o foco do assunto, ele foge. O quarto seria a lavagem cerebral, né? Que também é o seguinte, o quinto, que ele escolhe bem as suas vítimas. O sexto é psicologia da proteção, não assumir as suas falhas. O sétimo é fazer que tudo o que você fala se torne totalmente absurdo. E o oitavo seria essa precisão empática, do qual ele sempre vai utilizar os empatas para poder subjugar tanto o psicopata quanto o narcisismo. Porque o psicopata ele tem o seu quião de narcisismo, na verdade. Né? Há uma diferença entre o psicopata e o narcisista. Na verdade, existem 3 graus de psicopatia: o leve, o moderado e o grave. O leve é o estelionatário, né? Aquele que rouba os outros, né? Que tem prazer, tem vantagem de roubar os outros. O segundo é o articulador, que você vê muitas vezes no campo religioso e no político. Ele não sujam as suas mãos, mas articulam planos para poder subjugar e até tirar a vida de outros. E o terceiro grau de psicopata é o mais grave, que é o serial killer, que ele vai fazer de tudo para poder utilizar as suas vítimas, subjugar, tirar a vida dessas pessoas, fazendo com que elas sejam uma espécie de troféu. Tá? E se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, me perdoem, por gentileza, dê um like no nosso canal, se inscrevam e divulgue o nosso pequeno canal. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos vocês e até a próxima.